de vocês, né? Teve até o pessoal brincou comigo, mas, Marcelo, você chamou só a mulherada, foi proposital. Não foi. Dessa vez não foi. Eu já até fiz proposital, mas dessa vez não foi proposital. Quando eu percebi, aí eu falei, não, peraí, então eu vou ter que chamar uma coordenadora, que é a Suzy, que está sempre com a gente aqui. Ela está sempre, né? Aí foi mais ou menos... E o legal é isso, quando a gente faz de forma espontânea, né? Eu acho que é mais legal ainda. Mas, de toda sorte, eu vou fazer a abertura aqui, como eu sempre faço, e passo a palavra para a nossa coordenadora. Antes de a gente começar, eu quero agradecer aqui os chamados patrocinadores da PET, né? Os patrocinadores da PET, a gente tem aqui alguns, né? O FF Advogados, lá do Edson Carlos Fernandes, a Magalhães Peixoto, Tex Accountant, o escritório do Alexandre Pantoja, também está aqui conosco, o LM Consultoria em Leilões, Go2Tex, MP Editora, escritório de advocacia Queiroz Cavalcante, que é o escritório que tem a sede em Recife, mas que está no Brasil todo, o escritório Bergamini Advogados, Gaudêncio Advogados e o escritório Salucci Marangoni, parente Jabor, do professor Salucci, e o escritório Marcelo Diniz, lá de Londrina. Então, obrigado aos nossos patrocinadores por nos apoiar. Bom, e aí até tem a nossa programação de cursos, agora do começo do ano, dia 17 de fevereiro, todo ano eu ministro esse seminário que tem a participação, a maioria absoluta de contadores, tem advogados também, mas tem muito contador, porque é um seminário bem prático de apuração de balanço, apuração do imposto de renda, escrituração do livro de apuração do lucro real, LALUR, e aí eu ministro esse seminário com o Fernando, né? E já em fevereiro, em março, a gente começa a nossa programação de cursos de especialização, que na verdade são cursos de extensão. Esse é o nosso curso de especialização em imposto sobre a renda, 6ª turma. A gente está vendo aí alguns dos professores, a Elide Bifano vai dar a primeira aula de abertura, o Edson está com a gente, a Ana, o Natanael Martins, o Edmar, o Alexandre. O Edmar é o coordenador científico, eu estou na coordenação geral, enfim. Na mesma semana, a gente dá início à 4ª turma do curso de especialização em tributos indiretos, que é o curso de especialização em tributos indiretos, ICMS, IPI e ISS. A gente fez uma pequena mudança no programa, tiramos PIS e COFINS, porque eram apenas 2 aulas, e a gente entendia que não cobria todo o PIS e COFINS. Como a gente criou um curso à parte de extensão de PIS e COFINS de 30 horas, fizemos a separação. Então, esse curso tem um foco só do ICMS, IPI e ISS, tá? Que tem, sob coordenação científica, a competente Adriana Stamato e o Adolfo Bergamini, que já coordena desde o começo. Tá? São vários professores, o Oswaldo Carvalho, o Alberto, o Germa, a Tatiana, a Marina, o Argos, o Rosa, enfim, uma turma muito boa, né? E também vamos dar início a um curso que nós criamos no ano passado, que é a Introdução à Advocacia Tributária, né, para aqueles que estão entrando na área tributária, mesmo os jovens advogados ou o pessoal que não é tão jovem assim, mas que está começando na área tributária. Coordenação científica do Germa, está lá o Zé Maria, a Thaisa, a Fabi, o Léo, ou seja, um pessoal super competente, é um curso com 51 horas. Né? Bom, esses são os cursos que estão já com a programação. Tem vários que estão entrando, tributação internacional, tributação da economia digital, tem um outro só sobre obrigações acessórias eletrônicas, tem um sobre organização societária e outros que em breve vai entrar no site. Aqui é só um breve relatozinho dos cursos gravados, tá? A gente tem lá a contabilidade tributária, o de especialização tanto em imposto de renda como de indiretos do ano passado, né? O curso de especialização em compliance em tributário, direito penal tributário, ICMS, planejamento, processo administrativo, startups, PIS e COFINS, direito contábil, extensão em processo judicial, tributação do mercado financeiro, tributação do agronegócio, enfim, são vários aqui, aduaneiro, cooperativas,
né, processo administrativo e decisões do Supremo, tributação internacional, a tributação de petróleo e gás, tributação do setor de serviços e tributação da economia digital. Bom, dito isso, eu passo aqui a palavra para a professora Suzy para dar início, e lembrando que esse nosso encontro, ele está no Zoom e também está lá no YouTube, né? E eu estou vendo aqui que o Zoom sempre tem menos pessoas e geralmente a gente está lá no YouTube é que tem um número maior, mas aqui no Zoom, como é o primeiro, já estamos batendo 100. Vamos lá, então. Acho que a nossa a audiência vai ser boa hoje. Suzy, tem a palavra. Bom dia, Marcelo. Agradeço o convite para ser a coordenadora científica desse evento. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia às queridas expositoras e debatedoras desse tema tão importante, né, que está aí em todos os noticiários. Então, eu queria comentar a minha amiga Betina, sempre um super prazer estar aqui com você, Betina, minha amiga Ariane, que há um tempo que eu não encontro pessoalmente, porque não conseguimos ir para Brasília, a Fernanda Braga, a Fernanda Pacobaíba. Tenho certeza que nós vamos ter hoje um debate muito interessante, porque vamos ter a visão da academia e da advocacia pela professora Betina, da advocacia pela Ariane e das procuradorias, né, pela Fernanda Braga e pela Fernanda Pacobaíba. É muito importante, eu acho, esse tema, porque ele tem uma importância tanto muito forte para os contribuintes, porque eventualmente, né, se comenta que nesse ano, o que está em discussão é se no ano de 2022 vai se pagar ou não esse DIFAL, e para as procuradorias e para os estados, porque é uma receita muito importante. A professora Betina, ela vai fazer já um resumo, mas só de todo o assunto, mas lembrando que o DIFAL é aquela diferença de alíquota de ICMS cobrada quando uma mercadoria sai de um estado e vai para o outro. E essa diferença, essa possibilidade dessa cobrança, ela veio em 2015, com a aprovação da emenda constitucional 87, houve uma discussão por parte dos contribuintes quando os estados começaram a cobrar essa diferença de alíquota sem que houvesse uma lei complementar. Esse tema foi julgado definitivamente pelo Supremo em fevereiro do ano passado, se entendeu pela necessidade da lei complementar, mas modulou os efeitos para aqueles que não estivessem litigando sobre o assunto, que só poderia valer a decisão do Supremo a partir de janeiro de 2022, aí era necessário, então, que a União editasse a lei complementar. A lei complementar teve o projeto de lei, tudo, mas a lei complementar, ela só foi publicada no início de janeiro desse ano. E daí toda a questão sobre anterioridade nonagesemal, sobre o princípio da anterioridade, muitos estados já tinham publicado as suas leis. Então, todas essas questões que nós vamos tratar hoje. Tenho certeza que vai ser um debate muito frutífero. Como nós vamos fazer? Nós vamos passar para todas as painelistas falarem de 10 a 12 minutos, suas impressões iniciais, aí depois, a partir disso, vamos colocar questionamentos para fazer um debate, e depois, para terminar até 10h30, as considerações finais de todas. Então, eu vou passar inicialmente, como já previamente combinado, para a professora Betina, que vai ilustrar e trazer para todos os que estão assistindo, trazer o que se está em discussão hoje, né? O porquê que a gente chegou nesse janeiro, né, com todos os jornais, tudo se falando sobre as liminares, sobre todas as questões relativas ao DIFAL. Então, Betina, é um prazer tê-la aqui conosco, e a palavra é sua. Você está sem som, Betina? Aqui. Então, bom dia a todos. Inicialmente, eu registro a minha satisfação de estar mais uma vez participando dessas reuniões da PET. Agradeço ao Marcelo. Aqui vamos chamar todo mundo professor, mas a gente chama todo mundo pelo nome, principalmente porque quem já me conhece sabe que eu sou
o auge da informalidade. Eu começo falando formalmente, depois eu mudo. É como banca de mestrado e doutorado. Eu começo com Vossa Senhoria, depois eu já passei para você, depois, enfim. Então, vamos já aproveitar o ambiente virtual para manter essa informalidade. Então, agradeço ao Marcelo esse gentil convite, a honra, né, de estar participando do primeiro evento da APET aí de 2022, é para mim também o primeiro evento, enfim, a primeira palestra que participo, então estamos esquentando os motores aí com um tema que é extremamente relevante. Registro também a minha satisfação de estar compondo essa mesa com amigas queridíssimas, né? Suzy, Ariane, Fernandas, né? E, enfim, tudo muito agradável aqui nessa primeira mesa da PET, menos o tema, né? O tema é aquele que, de fato, é muito complexo e que a gente não está... São situações que, em tese, nós, como jurisdicionados, como cidadãos e como advogados, não esperaríamos estar passando, né? O que é o ideal? O Supremo se debruçou sobre um tema absolutamente relevante, matéria constitucional, enfim, e deu uma definição. Só que essa definição dependia de uma outra situação, que é a edição da legislação, e essa edição se deu num momento que gerou um novo conflito a ser levado ao Supremo Tribunal Federal. É isso que eu acho absolutamente indesejável. Então, como já disse brevemente a Suzy, o ano começou quente, nós levamos todo mundo de férias, e aquela bomba, enfim, convocando quem estava de férias no escritório, porque, de fato, a gente acha que vai ser mais tranquilo o mês de janeiro, e esse janeiro realmente foi bastante tumultuado em razão dessa situação específica, né? Então, de fato, o ideal seria que o Supremo tivesse posto uma pá de cal nisso e a situação estivesse resolvida, né? Eu tenho me incomodado muito com essa demanda que é levada ao Supremo Tribunal Federal, de tudo, não só de matéria tributária, tudo. A gente ouviu recentemente nos noticiários, por exemplo, que a Suprema Corte Americana se recusou a decidir sobre quem vai se vacinar ou quem não vai se vacinar, porque eles falaram que isso não é matéria da Suprema Corte, né? Aqui nós estamos para analisar questões constitucionais. E aqui, na verdade, eu ainda estou viajando. Então, realmente, nos Estados Unidos, eles filtram mais, e a gente demanda muito o Supremo Tribunal Federal. E agora o que vai acontecer em razão desse problema é uma nova demanda levada ao Supremo Tribunal Federal e uma falta de solução para um tema que tem uma repercussão financeira muito grande para as empresas, que atuam, sobretudo, né, no comércio eletrônico, enviando mercadorias, produtos para contribuintes de outros estados. E isso tem crescido cada vez mais, não só no Brasil, como no mundo. Então, hoje, até com a pandemia, esse comércio entre a atividade comercial interestadual no âmbito eletrônico se incrementou muito. Então, realmente, a gente vê qual é a importância desse tema e por que deveria estar definitivamente resolvido. Nós realmente precisamos de uma maior sincronia entre os poderes da República, né? Judiciário, legislativo, enfim, para evitar que a gente, vamos assim dizer, freie o crescimento econômico, né? Eu acho que essas decisões têm uma forte interferência no crescimento econômico, na inflação e todos os demais problemas, inclusive, que se viram agravados com a pandemia. Pois bem, a professora Suzy, inicialmente, deu uma visão breve do que ocorreu, e eu pretendo, então, também de maneira breve, em razão do tempo, dar uma visão, vamos assim dizer, histórica, né, da situação, como que chegou esse tema ao Supremo, do que se trata efetivamente. Como disse a professora Suzy, o DIFAL, ele corresponde à diferença entre as alíquotas interna e interestadual do ICMS,
cobrada nas vendas interestaduais de bens ou serviços destinados a consumidor final, num primeiro momento. Essa diferença de tributação já era exigida no passado, antes da já referida pela professora Suzy emenda constitucional. Então, ela era exigida nas operações interestaduais destinadas a consumidor final, quando esse consumidor fosse contribuinte de ICMS, e a disciplina dessas operações estava estabelecida no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º, a linha B da Constituição Federal, que estabelecia que nas operações interestaduais destinadas a não contribuinte, aplicava-se a alíquota interna. Então, a ideia é a disciplina das operações interestaduais que destinam produtos a consumidor final, seja ele no começo, né, na primeira previsão constitucional, seja ele constitucional ou inconstitucional. No caso, inconstitucional, seja ele contribuinte ou não, consumidor final, contribuinte ou não. No caso, inicialmente, antes da emenda constitucional, se o produto, então, era destinado a consumidor final não contribuinte, a alíquota que era aplicável era a alíquota interna do Estado do destinatário. Em 2015, então, foi promulgada essa emenda constitucional número 87, né, que alterou a redação daquele dispositivo constitucional e estabeleceu que a alíquota interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, caberia, então, passou a caber ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença de alíquota entre a alíquota considerada a alíquota interna do destinatário e a alíquota interestadual. Em razão dessas alterações promovidas pela emenda constitucional número 87, os estados celebraram um convênio perante o CONFAS, né, que é o convênio 93 de 2015, e esse convênio trouxe regras para a cobrança desse diferencial de alíquotas, relacionadas tanto a sujeito passivo, como base de cálculo, alíquota, forma de apuração, forma de recolhimento do imposto. Com isso, os estados, por meio de lei ordinária, alguns por meio de decreto, outros, passaram a cobrar o diferencial de alíquota nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, ou seja, todos nós, vamos assim dizer, os adquirentes, quando adquirimos produtos pela internet, por exemplo, tendo sido atribuída a responsabilidade pelo recolhimento do imposto ao contribuinte localizado no estado de origem, ou seja, o remetente. Então, a ideia foi trazida pela emenda constitucional e depois regulamentada, vamos assim dizer, entre aspas, pelo convênio e pelas leis e decretos dos estados. A ideia era que, nessas operações com consumidor final não contribuinte, o Estado tivesse o Estado de destino tivesse uma participação importante na receita do ICMS. Como as mercadorias são destinadas a não contribuinte, ou seja, uma pessoa que não recolhe ICMS, etc., essa disciplina, nova disciplina normativa, estabeleceu que o ICMS deveria ser, do Estado de destino, deveria, então, ser recolhido pelo Estado da origem ou do remetente do produto. No entanto, nos termos do artigo 146 da Constituição, na verdade, cabe à lei complementar, entre outras atribuições, disciplinar a questão de fato gerador, base de cálculo, que é de conhecimento de todos nós, sujeito passivo de obrigação tributária, e aí a constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquotas nessas operações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte foi submetida à apreciação do Poder Judiciário, eis que, na verdade, inexistia essa previsão na Lei Complementar 87, conhecida como Lei Candir.
Então, em razão dessa inconstitucionalidade, da ausência de lei complementar, só existia, na verdade, convênio e as normativas internas dos estados, o Supremo foi submetido ao Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade 5.469, e o recurso extraordinário com repercussão geral 1287-019, né, que era o tema 1093 de repercussão geral, e com isso, analisando tanto a ADI como o RE, de maneira conjunta, o Supremo Tribunal Federal, então, declarou a inconstitucionalidade das cláusulas do convênio ICMS 93 de 2015 e determinou a regulamentação, então, do DIFAL, estabelecido na emenda constitucional, por lei complementar. E estabeleceu também a modulação, né, dos efeitos em relação ao início dessa cobrança, ou seja, determinou a edição de lei complementar e referiu, então, o exercício de 2022 para que isso começasse a ser, que a decisão tivesse efeito, vamos assim dizer, né? Com isso, a lei complementar foi editada agora, e publicada no Diário Oficial dia 5 de janeiro, a Lei Complementar 190 de 2022, ela alterou a Lei Candir e regulamentou a instituição pelos estados e Distrito Federal da cobrança do DIFAL devido ao estado de destino nas operações interestaduais para consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, a despeito dela ter sido publicada no início do ano, o artigo 3º da Lei Complementar estabeleceu que a sua vigência se daria a partir da data da sua publicação, observado em relação à produção dos efeitos, o disposto na alínea C do inciso 3º do artigo 150 da Constituição Federal, que determina que a norma as leis deverão observar o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, os 90 dias contados da publicação, e também, no mesmo dispositivo do artigo 150, nós temos aí o princípio da anterioridade, né, que impõe que o tributo seja cobrado só no exercício seguinte àquele em que ele foi definitivamente criado, alterado, modificado ou elevado, né? O que ocorre é que as leis internas dos estados e Distrito Federal não foram alteradas após a decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de assegurar a observância dos princípios da anterioridade e da anterioridade nonagesimal. É fato que alguns estados estão editando atos normativos, como, por exemplo, no Paraná, foi editada uma lei, que é a Lei 20.949, Minas Gerais editou um decreto, e outros estados também regulamentaram, vamos assim dizer, ou disciplinaram a cobrança dos tributos, observando a chamada noventena, né? No entanto, não se vislumbra em nenhum estado até agora a intenção de respeitar o princípio da anterioridade, no sentido de que o tributo seja cobrado a partir de 2023. Então, esse é o cenário, esse é o tema, enfim, que está sendo objeto de discussão e preocupação, né? Essa regulamentação, na verdade, não só a regulamentação, mas em que momento que vai se dar o início da cobrança. Cada estado está dando a sua solução, o que, mais uma vez, incrementa os níveis de insegurança jurídica no nosso sistema, no nosso Estado, em razão dessas inobservâncias da legislação, da Constituição, mas, na verdade, eu acho que o Supremo vai acabar examinando isso novamente, porque essas modulações que o Supremo tem feito, elas acabam não sendo claras o suficientes ou vinculantes o suficiente para os demais poderes, e aí, lógico, principalmente em termos de ICMS, nós não queremos ter aí uma
uma briga entre os estados, enfim, não queríamos ter toda essa insegurança. O ideal seria, considerando que nós temos 27 legislações diferentes, que seria pelo menos em relação a alguns temas como esse, que as decisões e a legislação fosse uniforme, né? Para que a operacionalização das operações, enfim, das empresas fossem mais simples. Enfim, esse é o cenário que eu gostaria de dar em relação ao tema. Obrigada aí pela oportunidade. Obrigada, querida Betina, acho que esclareceu para todo mundo, né, em que situação nós estamos, e eu agradeço bastante. Eu gostaria de passar a palavra, então, agora, para a Fernanda. Vocês não estão me ouvindo? Sim, então. Eu queria passar a palavra, então, para a Fernanda Braga. A Fernanda é procuradora no estado de Pernambuco, e vai nos contar um pouco como os estados, as procuradorias estão vendo toda essa confusão, que poderia também, né, Betina, ter sido evitada se a lei tivesse sido publicada até 31 de dezembro, né? A gente não precisaria, talvez estivesse discutindo outros temas sobre o DIFAL, mas a verdade foi essa, né? Por que não se publicou até o dia 31 de dezembro? Essa questão, acho que é a primeira questão que fica, né? Como é que deixaram, né, para publicar essa lei só em 5 de janeiro. Então, Fernanda, a palavra é sua, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo esse convite feito pelo Marcelo, pela Suzy, também você informal, como a professora Betina. Eu também estou aqui interrompendo férias, porque não poderia deixar jamais de aceitar o convite honroso feito pelo professor Marcelo, e para compor mais uma vez esse debate, a mesa com mulheres que eu admiro tanto, como a professora Betina, a Fernanda, a Ariane e a Suzy, e tentar contribuir um pouco com a visão das procuradorias. Eu espero que vocês estejam todos me ouvindo bem. Infelizmente, eu precisei fazer a minha fala aqui através do celular, o meu computador deu um problema técnico aqui, deve ser um Mercúrio retrógrado, mas eu acho que a gente vai conseguir superar essa questão. Realmente é um tema que pegou a todos de surpresa, não é? A verdade é que se esperava que já tivesse sido resolvido com a sanção presidencial, que não veio, né, em 31 de dezembro, e isso gerou toda essa polêmica que a gente está aqui debatendo, né? Já foi dito pela professora Betina, já foi dito por várias pessoas, a questão da importância financeira para os estados, com relação à repercussão que existe em torno do tema do DIFAL, e eu queria abordar aqui como é que as procuradorias estão, pelo menos, vou apresentar aqui uma visão que é um pouco particular minha, né, e também de outras procuradorias. A gente ainda tem alguma controvérsia, como referiu a professora Betina. Alguns estados emitiram notas explicativas com datas que não são uniformes entre si. Também o Concefaz se reuniu e emitiu um comunicado no sentido de que o DIFAL não vai haver solução de continuidade na cobrança. E eu me alinho a essa interpretação e queria explicar aqui as razões pelas quais eu entendo que, parafraseando Shakespeare, há muito barulho por nada. Não há nenhuma solução de continuidade no direito dos estados de cobrarem, né, o diferencial de alíquota. Bom, não vamos entrar aqui porque a gente não tem como sondar as insondáveis razões pelas quais a lei que foi aprovada no dia 20 de dezembro não foi sancionada até o dia 31, mas o fato é que ela não foi. A questão toda que surgiu em torno do DIFAL foi sobre essa ausência de sanção, foi sobre a necessidade ou não de observância dos princípios de anterioridade, os princípios da anualidade e o princípio da anterioridade nonagesimal. Alguns tributaristas entendem que a observância desses dois princípios, tendo em vista que a lei só foi publicada no dia 5 de janeiro, ela seria obrigatória por dois motivos: em decorrência da própria Constituição, artigo 150, né, inciso 3, alíneas A e B, e também em razão
do artigo 3º, que foi inserido no final das discussões lá no Congresso. Foi alterada a redação do artigo 3º, que tratava da vigência, e o artigo 3º estabelece que a lei entra em vigor na data da sua publicação, mas produziria efeitos somente a partir de 90 dias contados dessa publicação. E depois eu vou retornar a isso para a gente interpretar corretamente, assim, como eu entendo que deve ser interpretado esse dispositivo. Então, as teses giram em torno desses dois aspectos. A Constituição imporia aos Estados a observância da anterioridade nonagesimal e anualidade, e contada a partir da lei complementar, ambas, e a própria lei complementar teria uma regra de eficácia, ou de vigência e de eficácia, que também seria imponível aos Estados. Primeiro, eu queria chamar a atenção aqui, como é curioso que nós estamos atribuindo aos contribuintes legitimidade para discutir um assunto que é nitidamente interna corpóreis dos Estados. Porque o diferencial de alíquota nada mais é do que uma regra constitucional de repartição de receita. O diferencial de alíquota, ele não cria tributo, ele não aumenta a carga tributária, ele não estabelece critério de materialidade, ele não tem vínculo nenhum com o fato gerador, nem com sujeição passiva. É uma regra simples, financeira, de repartição de receita. Porque o fato gerador do ICMS, seja operação interestadual ou não, é a circulação de mercadoria. E esse fato gerador sempre esteve tratado na Constituição de maneira completa e na Lei Candy, que foi alterada pela Lei Complementar 87 de 2015. Então, o que sempre houve em relação ao DIFAL era uma discussão sobre repartição de receita. A quem caberia o imposto incidente numa operação que envolvia dois estados. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. A regra de repartição de receita, ela não é uma regra constitucional de proteção do contribuinte. Não é uma garantia constitucional que pudesse ser invocada pelo contribuinte em seu favor. É uma regra que diz respeito a equilíbrio fiscal e materializa o princípio de diminuição, quer dizer que, na verdade, é até um objetivo constitucional de diminuição das desigualdades regionais. Então, esse é o primeiro ponto. E, sendo uma regra de mera repartição de receita, que não cria tributo, não trata de carga tributária, não estabelece um tributo novo, não faz sentido se entender que a Lei Complementar 190 de 2022, tendo sido publicada em 4 de janeiro, ou tendo sido publicada em 31 de dezembro, ela devesse observar os critérios de anterioridade do artigo 153 A e B. Ela não tem que respeitar esses princípios de anterioridade, porque ela não cria tributo, não majora tributo. A lei que cria tributo e majora tributo é a lei do ente federativo que estabelece a incidência do ICMS. E, no caso, essa competência tributária não é da União Federal, e sim dos estados e do Distrito Federal. Então, esse é o primeiro ponto. A lei, na minha perspectiva, a Lei Complementar 190, ela não deve observância aos princípios constitucionais da anterioridade e da anualidade. Vou deixar para falar depois sobre a regra de vigência dela, porque eu queria imaginar aqui com vocês as consequências em relação ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Muitos advogados, eles se apressam a dizer que foram declaradas inconstitucionais as legislações estaduais e do Distrito Federal que tratavam do diferencial de alíquota. Mas, se a gente observar bem, não foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as leis estaduais, posteriores à emenda 87 de 2015, e que tinham como base o convênio 93, do CONFAS, elas eram constitucionais, inclusive isso está expressamente dito no voto vencedor do STF, elas são constitucionais. No entanto, o STF entendeu que havia necessidade de um outro requisito de condição de eficácia. Então, isso é importante, porque toda a construção que nós vemos nesse debate, pelo menos com relação à observância desses princípios, ela é construída como se as leis estaduais e do Distrito Federal, que tratavam do diferencial de alíquota, elas tivessem sido declaradas inconstitucionais pelo Supremo e não foram. Elas tiveram sua eficácia suspensa, quer dizer, sua condição de eficácia adicionada a um outro critério, que seria a edição de lei complementar.
Vale dizer que a eficácia sequer foi suspensa, porque houve a modulação dos efeitos, a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Então, esse é o primeiro ponto. Mas imaginemos que seja possível entender que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o diferencial de alíquota, que na verdade trata de uma regra de repartição de receitas, ela tivesse permitido uma redução de carga tributária para os contribuintes. No primeiro cenário, a gente iria imaginar que a decisão do Supremo Tribunal Federal teria autorizado os contribuintes a não recolher o diferencial de alíquota e pagar somente a alíquota interna do estado de origem. Isso a gente está falando em relação às operações de comércio eletrônico. Nesse caso, se a gente interpretar que foi isso que autorizou o Supremo, que não está expressamente dito em nenhum momento na decisão do Supremo, de que os contribuintes podem ter o melhor dos mundos, que significa não pagar o diferencial de alíquota e recolher a alíquota interestadual no estado de origem, se for assim, então, além das fazendas públicas, todos os contribuintes que têm suas lojas físicas, né, todos os contribuintes situados em estados de destino, eles deveriam estar tão preocupados quanto os tesouros estaduais, porque agora os seus comércios, além de ter que se haver com a concorrência relativa a todo o poderio econômico e logístico das empresas, das grandes empresas de comércio eletrônico, eles agora não têm como concorrer de fato, porque a carga tributária deles é muito maior do que a carga tributária de uma empresa que pratique comércio eletrônico, se for interpretado que ela está dispensada de recolher o diferencial de alíquota, porém autorizada a recolher a alíquota interestadual numa operação híbrida que não tem respaldo constitucional nenhum. Né? Então, no caso, deveríamos interpretar que há um risco, além das finanças públicas, há um risco sério, né, para o mercado, para o livre mercado, para a concorrência, e nem só o direito concorrencial não vive só de antitrust, vive também da gente garantir que os contribuintes que estão competindo no mercado, eles tenham uma distribuição justa e equitativa da carga tributária. Né? Então, isso é algo que deveria preocupar os contribuintes com estabelecimentos físicos e os contribuintes em estados de destino. Sobretudo em época de pandemia, como bem falou a professora Bettina, em que há um aumento expressivo das operações eletrônicas. Então, esse seria um primeiro cenário. Mas vamos imaginar um segundo cenário, né? Vamos imaginar que, considerando que o STF não expressamente autorizou essa situação híbrida de poder recolher a alíquota interestadual e não recolher o diferencial de alíquota, vamos imaginar que os estados de origem passem a entender que agora é possível, como havia antes da emenda constitucional 87, a cobrança da alíquota interna, né, nessas operações. Né? Seja por que motivo for, por repristinação, ou porque a gente está tratando exatamente de uma operação de ICMS, em que, como eu falei, o diferencial da alíquota é somente um critério de repartição de receita e a carga tributária do ICMS sempre foi a mesma. Então, nessa situação, os contribuintes vão passar a ter o risco de sofrerem com a cobrança de alíquotas internas nos estados de origem, e aí é aquela vitória que a gente vê nos livros de Machado de Assis, ao vencedor as batatas, né? Todo esse barulho por nada para continuar tendo a mesma carga tributária que havia antes da emenda constitucional 87, que era a incidência da alíquota pelos estados de origem. Então, um cenário muito caótico, em que nós temos aí risco para a administração tributária, risco da concorrência leal entre os contribuintes, risco para as finanças públicas e um risco para a administração da justiça, porque haverá muita controvérsia jurídica, não é? E milhares de processos na justiça debatendo essa questão. Então, o que é que eu entendo que poderia ser uma solução? Né? Nesse caso, eu acho que sim, a Corte deve se manifestar, não há nenhuma matéria mais relevante do que equilíbrio federativo, né, dentro de uma democracia e dentro de uma federação como a nossa. Eu acho que esse é o típico caso em que a gente precisa, sim, novamente,
pela terceira vez, né, instar o Supremo Tribunal Federal para que ele se posicione de uma maneira a colocar até uma solução preliminar a tudo isso, para que a gente não fique esperando, como o mito de Sísifo, leva a pedra e depois a pedra rola de embaixo, e aí a gente precisaria novamente a trazer toda a temática em milhares de processos individuais. Então, acho que a Corte pode se posicionar e há algumas soluções para isso. A primeira delas seria a oposição de embargos de declaração, em que a Corte pode examinar o assunto e esclarecer os termos do julgado que foi dado, e eu queria falar um pouco sobre isso, e também falar sobre a modulação, né, os termos da modulação. E o outro aspecto é que já teve uma ação direta de inconstitucionalidade recente da ABMAC, em que ela propõe a inconstitucionalidade da Lei 190, justamente para dizer que ela precisaria observar a regra da anualidade, e então já seria também uma oportunidade, além dos embargos de declaração, falando que o Supremo Tribunal Federal pudesse se debruçar sobre o tema e decidir de maneira vinculante e solucionar o problema já no seu nascedouro. A federal não invalidou as legislações estaduais, de modo que eu vou precisar me movimentar aqui para carregar o celular, de modo que a lei complementar, ela só é mesmo um critério de perdão, pessoal. Ela só é um critério de eficácia, uma condição de eficácia das leis estaduais, de modo que não há solução de continuidade. Significa, o que o STF disse? Que assim que fosse editada a lei complementar necessária, as leis estaduais elas recuperariam a sua condição de eficácia. Então, ainda que a gente considere que a lei complementar ela foi editada somente no dia 5, e que a partir do dia 1 de janeiro as leis estaduais tiveram a sua eficácia suspensa, porque vamos lembrar que houve modulação, então a gente só teria solução de continuidade durante 4 dias, que seria do dia 1 ao dia 5 de janeiro de 2022, momento em que, a partir da publicação da Lei Complementar 190, as legislações estaduais teriam recuperado a sua condição de eficácia. Então, esse é o primeiro ponto. E está lá expresso com todas as letras no julgamento do STF, as leis estaduais, elas são constitucionais. Certo? Então, esse é o primeiro aspecto que caberia ao STF esclarecer. As leis complementares, elas não podem criar novas condições, novas cláusulas de garantia constitucional. As garantias constitucionais do artigo 150, elas se impõem sobre a lei complementar. Então, a lei complementar precisa ser interpretada conforme a Constituição e não o contrário. Então, não cabe à lei complementar dizer quando os estados podem ou não podem tributar, porque isso invadiria a competência tributária, quebra do pacto federativo e seria uma forma de isenção heterônoma, que a União não pode conceder. Esse é o primeiro aspecto. Né? O fato da lei complementar estabelecer em si que há uma regra de vigência, é bom lembrar os critérios assim expressos do que está lá. A lei não contém palavras inúteis. A lei complementar diz: essa lei entra em vigor na data da sua publicação e produzirá efeitos 90 dias a partir dessa publicação. O que esse dispositivo quer dizer é somente o óbvio. Né? Quer dizer, se houver nos estados majoração da carga tributária, se algum estado ainda não tinha editado a sua lei necessária para a cobrança do DIFAL, essas legislações estaduais, aí sim, o dever de observância à Constituição, elas precisariam observar a anterioridade anual e a noventena. Mas aqueles estados que não majoraram a sua carga tributária, que já possuíam legislação relativa ao assunto, eles não estão obrigados a observar uma nova anterioridade de segundo grau, criada em lei complementar. Né? Porque vamos lembrar... Fernanda, deixa eu só interromper rapidinho aqui. Já foram mais de 15 né? minutos. Já passou. Perdão. Aí, se então, você quiser deixar para as outras questões, aí a gente volta nas rodadas, tá bom? Desculpa. Eu vou só concluir falando da modulação, que a modulação foi respeitado o critério temporal da modulação, porque o Supremo ele concedeu um prazo para o Congresso publicar, para o Congresso legislar, e o Congresso fez isso dentro do prazo. O que não veio foi a sanção, mas essa sanção nunca foi condição de validade das leis estaduais na modulação prevista pelo STF.
né? E, de toda forma, o STF pode novamente modular os efeitos, ampliar essa extensão. Isso já foi feito tanto em ADIM quanto em RE, e não seria nenhuma novidade, né? De modo que o assunto pode também ser resolvido por essa extensão da modulação dos efeitos, não só pelo esclarecimento de que o prazo foi observado pelo destinatário, que era o Congresso Nacional, que editou a lei dentro do prazo estabelecido pelo Supremo, como também ampliando a modulação de modo a solucionar toda a controvérsia. Eu agradeço, Suzy, pelo lembrete, peço desculpas aqui pelos inconvenientes técnicos, e encerro aqui minha participação e agradeço mais uma vez a todos que estão nos ouvindo. Obrigada, Fernanda. Acho que foram questões bem contundentes, né, que a Fernanda colocou de uma maneira muito firme aí a posição da Procuradoria. Eu acho que tem questões assim que dá para discutir, ou seja, a sanção faz parte do processo legislativo, né, e a publicação também. Então, eu acho que tem muitas questões aí, e lendo o voto, apesar de entender que não houve um aumento de alíquota, mas assim, só para colocar um pouco de pimenta aqui, até se fala que é inconstitucional o DIFAL, né, as cláusulas do convênio sem lei complementar. Então, acho que a gente realmente vai ter muita discussão e o Supremo vai ter que se posicionar para trazer segurança, como a professora Bettina já colocou. Eu vou passar a palavra agora para a Ariane, que vai trazer aqui para a gente, tenho certeza, tudo que está movimentando aí os escritórios, né, as ações, os fundamentos das liminares. Ariane, é um prazer revê-la, ainda aqui pela internet, e a palavra é sua. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à PET, na pessoa do Marcelo, pelo convite, pela idealização do evento. Estávamos falando aqui no início que a leva de lives e webinars ainda não começou, e a PET se lança aqui como, puxando o tema que na nossa leitura vai ser o contencioso do ano, né? Que está dos próximos anos também, porque eu imagino, né, por mais que o Supremo Tribunal Federal já tenha sido instado a se manifestar sobre esse assunto ainda em janeiro, temos conversa que a Lei Complementar 190 traz em relação ao DIFAL. Também gostaria de cumprimentar novamente minhas colegas aqui, a professora Suzy, mais uma vez, muito bom estar contigo, a professora Bettina, também conhecer aqui as doutoras Fernanda, tanto a Pacobaíba quanto a Fernanda Braga, e também é muito bom estar aqui entre mulheres que pensam o direito tributário de forma tão sofisticada e inovadora, e também, Marcelo, parabenizar por essa lembrança, por essa escolha dessa mesa de mulheres, que também sabemos que essa questão da presença das mulheres em foros de deliberação e de discussão é super importante, a PET está super atenta a isso. Bom, falando agora especificamente sobre o tema DIFAL, eu vou aqui, se me permitir aqui, voltar um pouquinho, acho que a professora Bettina já apresentou muito bem, enfim, a sequência dos atos e dos eventos que permeiam essa discussão. A doutora Fernanda trouxe aqui os argumentos que socorrem aqui, que na verdade embasariam a cobrança pelos estados desse DIFAL, independentemente do prazo, das regras aqui de produção de efeitos que estabelece tanto a própria Constituição Federal, quanto, acho que mais, do ponto de vista mais óbvio, que é o artigo 3º da Lei Complementar 190. Então, quando a gente volta aqui para o julgamento do Supremo Tribunal Federal, né, que aconteceu em fevereiro de 2021, nós temos algumas diretrizes que são importantes aqui na definição desse tema, né? A primeira delas, eu acho que é justamente o fato de que o Supremo Tribunal Federal, ele reconhece que a emenda constitucional 87, ela revogou, né, todo o acervo normativo que disciplinava a operação a consumidor final não contribuinte do imposto, né? Ou seja, nós não teremos mais a possibilidade de ter aquele contexto normativo anterior, né? Ou seja, acho que o ponto que a doutora Fernanda trouxe, né, inclusive na perspectiva até de concorrência entre aqueles que praticam comércio eletrônico e aqueles que vendem,
exclusivamente em lojas físicas, esse problema certamente vai acontecer, e eu imagino que já esteja no radar das principais empresas que estão operando no varejo, refletindo justamente sobre este impacto. Isso é um ponto, sem sombra de dúvida, importante. Mas fato é que essa premissa está definida. Então, aqui há algumas linhas de que nós teríamos a repristinação do modelo anterior. Me parece que o Supremo Tribunal Federal colocou uma pá de cal neste modelo, estabeleceu de fato que essa divisão, a tributação do destino nesse particular, é a regra que deve prevalecer. Inclusive, o Supremo chega a se posicionar sobre a própria justiça dessa divisão, dessa repartição de receita, que acho muito bem colocado aqui pela doutora Fernanda, que de fato é uma repartição de receita. Agora, se nós avançarmos também nos votos proferidos, nós temos uma outra premissa que precisa ser trabalhada e ser considerada, que é o seguinte: nós temos aqui um novo ICMS sendo instituído no estado de destino. Nós não podemos dizer que aqui nós estamos diante de algo que dispensaria a observância tanto das garantias constitucionais aqui que protegem o contribuinte do exercício do poder de tributar, quanto a própria regra geral. Essa, na verdade, é a grande razão de decidir do Supremo Tribunal Federal quando definiu que precisaríamos de uma lei complementar que estabelecesse as regras gerais da cobrança do DIFAL em relação a essa operação específica a consumidor final. Ou seja, nós não estamos aqui, apesar de o ICMS já existir, nós termos a materialidade do ICMS estabelecida na Constituição Federal, nós temos aqui uma nova especificidade em relação ao DIFAL. Então, aqui não foi porque nós não estamos diante de um novo tributo, no sentido de que ele dispensaria a observância das regras gerais, tanto do rol de proteção ao contribuinte, quanto também dessa própria regra, é contrariar a própria decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós podemos, é claro, discutir a adequação ou não, e o acerto ou não do Supremo em relação a esse ponto, mas é um fato dado. Ou seja, nós estamos diante aqui, sim, de uma espécie tributária, ou subespécie tributária, que eu acho que aqui é o mais adequado a se denominar esse DIFAL, que é justamente algo que precisará de observância de todas as regras. O terceiro ponto, que também a bola foi levantada pela doutora Fernanda, que é justamente a necessidade de a lei complementar 190 observar os prazos estabelecidos, tanto da anterioridade quanto da anterioridade nonagesimal. A meu ver, a minha opinião pessoal é de que a lei complementar não precisaria disciplinar e não precisaria ter o artigo 3º estabelecendo o prazo aqui de produção de efeitos da norma. Não precisaria, nós apenas precisaríamos aqui ter na lei complementar os parâmetros gerais para a cobrança, para a exigência do DIFAL. Nós não precisaríamos ter uma regra específica de vigência que observasse aqui, que fizesse alusão ao artigo 150, inciso 3º, a linha C, como foi o caso aqui do artigo que disciplinou essa questão. Agora, tendo aqui a referência ao artigo 150, inciso 3º, a linha C, não há opção para o aplicador da regra de fechar os olhos para essa disciplina. O legislador complementar houve por bem aplicar aqui os prazos da anterioridade nonagesimal e o próprio prazo da anterioridade nonagesimal, que é o que está disposto na linha C, ele faz alusão à linha B, que exatamente disciplina a observância aqui da regra não poder produzir os efeitos no ano em que a lei é publicada. Ou seja, em 2022, não há suporte aqui de eficácia para que este diferencial de alíquota, para que esse DIFAL seja exigido dos contribuintes. E aqui nós estamos fazendo uma interpretação muito clara e muito objetiva da regra. Aqui nós estamos falando, e aí aqui, professora Suzy, a gente tem uma discussão muito importante, que é o princípio regra e o princípio conceito, o princípio aberto. Aqui nós estamos falando de um princípio regra. Não há margem para a interpretação de quando é que nós vamos aplicar ou não a anterioridade, seja anual, seja a nonagesimal. Nós estamos aqui diante de algo que ou se cumpre ou não se cumpre.
Nós dando interpretação ao artigo 3º, que é a regra específica de vigência, nós temos essa regra muito clara, muito estabelecida, muito bem posta aqui. Então, me parece que este contencioso, ele não decorre necessariamente da interpretação literal do que está, tanto no artigo 190, quanto também aqui fazendo referência, né, a lei complementar, fazendo referência aos princípios aqui mencionados. Né? Aqui nós vamos ter, na verdade, uma discussão, né, que me parece, claro, legítima dentro do contexto democrático, né, de elucubrações e argumentos que podem e devem vir. Nós sabemos que há uma questão financeira muito importante, né? Me parece que, eu não sei a certeza desse dado, mas faço referência aqui à matéria do Jota, que fez alusão aqui a algo cerca de 10 bilhões, nós estamos falando de cerca de 10 bilhões de arrecadação que vai deixar de ingressar aos cofres públicos estaduais, num ano que nós sabemos que é extremamente sensível e crítico por conta de todos os gastos que o poder público, né, teve de ter aí nos últimos anos por conta da pandemia, a questão aqui da volta, enfim, ao impulso à retomada econômica, mas, de outro lado, nós estamos diante aqui de uma regra muito clara e muito objetiva, né, que me parece que não abre margem para interpretações. A terceira frente que eu gostaria de trazer aqui é justamente o aspecto que nós tivemos aqui, que ainda não foi mencionado, que é com relação ao convênio 236, né? O convênio 236 publicado no ano passado pelo CONFAS. Esse convênio, ele traz algumas disciplinas e algumas delas referentes especificamente à questão da obrigação acessória. Né? O Marcelo colocou muito bem no início, né? Aqui nós temos uma série de contadores e que estão muito preocupados, né, com a questão da apuração. Então, nós temos ali algumas regras muito importantes aqui para a gente trazer para esse caldeirão de discussões, que é justamente a imposição pelo CONFAS de que os contribuintes deverão destacar, né, na GRE justamente o DIFAL. Né, e há referência no convênio à vigência a partir de 1º de janeiro de 2022, né, ou seja, os contribuintes agora eles estão obrigados a declarar e destacar o DIFAL, e de outro lado nós temos uma discussão, né, que na minha leitura é bastante clara que o contribuinte tem razão do ponto de vista estritamente normativo, né, estritamente normativo funcional, e que esse contribuinte ele não deveria se submeter a uma exigência tributária do DIFAL. E, de outro lado, a nota fiscal ela precisa conter o destaque. E aí nós nos perguntamos, né, nós estaremos aqui também diante, além de todo esse contencioso, né, que é justamente a partir de quando essa regra poderá produzir efeitos, né, se nós não estaremos também aqui diante de um novo contencioso, né, e de uma outra faceta do contencioso, que é justamente a repercussão, eventual risco aqui até mesmo criminal, né, daqueles contribuintes que vão ter que cumprir a obrigação acessória e fazer o destaque desse DIFAL, eventualmente não vão recolher, ainda que seja com base numa decisão judicial, seja com base na sua própria interpretação aqui da própria lei complementar, né? A lei complementar ela não abre margem, mais uma vez, para dúvida a partir de quando é que ela deverá produzir seus efeitos, independentemente de a legislação estadual estabelecer de forma contrária. E a gente causa um novo risco. Então, além do risco jurídico, que já está muito bem posto, e muito bem claro aqui quais são seus contornos, o outro risco que a doutora Fernanda trouxe, que é justamente esse da perspectiva econômica, eu ainda traria mais um, que é justamente esse, né, na perspectiva, inclusive, de cometimento, né, eventual cometimento de crime. Aí faço alusão ao julgamento do Supremo Tribunal Federal há 2 anos. A professora Bettina e eu discutimos bastante já essa questão, né, da criminalização do não recolhimento do ICMS destacado, mas é algo que está hoje na decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda sujeita a embargos de declaração, e os embargos de declaração foram opostos, ainda aguardamos o resultado definitivo desse julgamento, que é justamente estabelecimento de critérios objetivos para a configuração desse crime, que, a meu ver, não faz qualquer sentido, né, o Supremo Tribunal Federal criar um tipo penal, isso vem, né, do STJ, mas o Supremo acaba confirmando esse absurdo jurídico do ponto de vista que criminal. Nós tivemos a criação de um tipo penal pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, é isso que nós temos, e isso que está, inclusive, provocado e debatido em embargos de declaração.
E aí, professora Suzy, também, acho que a sua última provocação, não é, que foi justamente o ambiente de decisões judiciais que até hoje nós temos. Então, a semana foi pautada aqui por uma série de medidas judiciais, buscando aqui, nós sabemos que estamos num período de recesso, né, o judiciário, em termos de prazo, volta no dia 20, mas ele já foi bastante agitado. Nós temos aqui, pelo que eu tenho notícia, cerca de 7 decisões, tá, proferidas até o momento. Dessas 7 decisões, nós temos 2 decisões desfavoráveis aos contribuintes, e a argumentação nessas 2 decisões são muito em linha com o argumento trazido pela doutora Fernanda de que nós não estaríamos diante de um novo tributo, mas sim de uma repartição de receita. Então, esse argumento foi acolhido na perspectiva de 2 juízes. E as outras decisões são decisões que concedem a liminar e expressamente afastam a cobrança do DIFAL, algumas acolhendo a noventena tão simplesmente, e as outras, sim, trazendo aqui a observância da anterioridade anual, né? Ou seja, se nós formos pensar, acho que majoritariamente as decisões são favoráveis. Nós tem notícia de decisões aqui no estado da Bahia, em Goiás, no Distrito Federal, em São Paulo, no Espírito Santo. Tenho visto também que os jornais, principalmente, enfim, aqueles mais atentos, estão acompanhando diariamente essa discussão, e nós vamos ter ainda a manifestação de alguns estados que não se manifestaram, como a professora Bettina colocou no início, né? Alguns entes federados já editaram suas legislações, então São Paulo é um exemplo, né? Inclusive São Paulo faz referência aqui à suspensão da eficácia por 90 dias, e a legislação de Pernambuco também foi editada, e o prazo de vigência é de imediato, né? Ou seja, a legislação estadual de lá já está em vigor, né, com todas as suas suscetibilidades aqui que nós colocamos. E nós temos aqui outros estados que não editaram leis, editaram decretos, outros que não editaram nada, simplesmente notas no site dizendo que a cobrança do tributo é de imediato. Eu, particularmente, Marcela, entendo aqui toda a discussão, porque nós, mais uma vez, estamos falando aqui de 10 bilhões num ano extremamente crítico, né, na perspectiva financeira. Mas nós não podemos nos afastar aqui da Constituição Federal. E o último argumento, professora Suzy, que eu gostaria de trazer é que parte dessa discussão e desse contencioso que vai tomar e vai encarecer as atividades, sem sombra de dúvida, porque aqui existem custos com advogados, existem custos com compliance, existem custos com uma série de outras questões decorrentes do litígio. Então, aqui nós não estamos num cenário favorável para ninguém, né? Nós estamos falando aqui de algo que poderia ser evitado, mas, enfim, é o que está posto, que é um pouco a parcela de culpa do Supremo Tribunal Federal em relação a tudo isso, né? Nós estamos falando aqui de um Supremo Tribunal Federal que, em 2019, tinha um score aqui de modulações de efeitos de menos de 10%, esse número em 2020 baixou para 5%, e em 2021 o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos de suas decisões em favor dos entes públicos em mais de 30% das decisões, né? Ou seja, algo que era para ser excepcional está próximo de se tornar algo paritário com a regra geral, que é a retroatividade dos efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade de uma regra, né? Ou seja, me parece que o Supremo Tribunal Federal não está cumprindo a contento a sua missão de fazer prevalecer a moral tributária, que peço sua licença para fazer referência a Klaus Tschipke, que tem um livro muito importante a respeito da moral tributária, que é justamente de instigar o Supremo Tribunal Federal a coibir determinadas empreitadas legislativas, e também do contribuinte, mas acho que aqui a gente está falando especificamente de uma iniciativa dos entes federados. Então, aqui só para trazer esse último ingrediente para a discussão. Mais uma vez agradeço a oportunidade e fico à disposição aqui para perguntas e debates. Obrigada, professora Suzy. Muito obrigada, Ariane. Acho que você também foi muito contundente, né? Então, a gente vê a dificuldade do tema, né? A doutora Fernanda Braga traz de uma maneira muito contundente a defesa de que é legal a cobrança do DIFAL, pode continuar cobrando, e a Ariane vem na sequência e trazendo argumentos mostrando
isso não é possível. Agora, vamos ouvir a doutora Fernanda Pacopaíba, que ela é secretária da Fazenda Estadual do Ceará, né, e também vai poder trazer para a gente, de novo, essa visão do Estado, né, e aí eu vou concordar com a Ariane que aqui, e acho que a Betina também já falou um pouco sobre isso, né, o Supremo, quem somos nós para falar que o Supremo errou, né, mas ele poderia ter resolvido melhor a questão. Então, a gente tem uma decisão que traz lacunas, traz dúvidas, né? E aí uma sequência de uma lei que é sancionada e publicada só em janeiro, ou seja, o fim desse processo legislativo se dá no ano seguinte, com um artigo falando sobre a produção de efeitos, né? Então, realmente, a gente tem aí uma confusão muito grande que causa um prejuízo enorme para todos, né? É para o Estado e para os contribuintes. Então, agora eu gostaria de ouvir a doutora Fernanda, que tenho certeza que vai trazer outras luzes aí para nós. Com a palavra, Fernanda. Obrigada, professora Suzy. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao doutor Marcelo aí pelo convite. Acho que é a minha primeira vez aqui na PET, né, doutor Marcelo? E fico muito honrada, e especialmente pela presença de uma pessoa que eu admiro demais, que é a professora Betina Gruppenmacher. Muito honrada de estar aqui com a senhora, professora, uma mestra, enfim, muito importante para a minha vida. Em nome dela, eu cumprimento todas as demais integrantes da nossa mesa. Um prazer revê-la, viu, professora? E, de fato, assim, nossa mesa está lotada de papeizinhos, porque realmente o debate é muito instigante, de altíssimo nível, eu pude anotar muita coisa, e me sinto muito, eu diria, envolvida nesse tema, até porque participei, de fato, da feitura do projeto de lei complementar, foi encaminhado ao senador Cid Gomes, né, para que ele conduzisse no Senado Federal o PLP 32 e ainda não está sendo discutido o PLP 33. Qual foi o nosso direcionamento no Concefaz? Nós precisávamos, após a decisão da ADI 5469, produzir 2 projetos de lei complementar distintos, um relacionados às empresas que eu diria normais, que é disso que a gente está tratando aqui agora, as maiores empresas, e o PLP 33 de 2021, que está deitado em berço esplêndido ainda no Senado Federal. Muito provavelmente não teremos tramitação, porque a gente sabe o quanto é forte o lobby das empresas do Simples Nacional no nosso país, apesar de nós termos hoje, extraordinariamente, o maior limite para empresas do Simples Nacional do planeta Terra. Então, ainda assim, o que se quer é um tratamento diferenciado para as empresas do Simples Nacional, que, diante de tudo que a gente está vendo, parece até que é bem meritório, né? E aí eu anotei aqui, eu tinha anotado como eu estou dentro dessa temática, professora Suzy, desde o começo, e acompanhei toda a tramitação do Congresso Nacional, e a senhora falou, né, curiosamente, olha, está cheio de jabuti esse processo, e é por isso que eu acho que é muito importante no nosso país nós efetivamente regulamentarmos a atividade de lobista, porque durante toda a tramitação do Congresso Nacional, professor Marcelo, olha, a gente conversava com os deputados e dizia assim, primeiro que começou uma conversa meio torta lá no Congresso Nacional. Não, para esse PLP passar, nós precisamos aprovar a Câmara de Compensação. Aí, professora Betina, eu arrepiei, eu digo, como assim compensação? Compensação é um instituto do direito que, em tese, você une créditos, você confronta créditos e débitos a fim de apurar alguma coisa. Eu dizia, como Câmara de Compensação, se aqui só há que se falar em obrigações dos contribuintes? Eu vou compensar o quê? Qual é o crédito que esse contribuinte, por exemplo, faria jus para que nós admitíssemos uma Câmara de Compensação? Gente, foram dinâmicas e ninguém sabia muito bem de onde é que estavam vindo essas vozes de câmaras de compensação, de onde é que estava vindo, por exemplo, essa questão da anterioridade, professora Betina. Nós debatemos muito no Congresso Nacional no tocante à inserção desse artigo 3º, que para a gente é um verdadeiro jabuti. Como que você pega um princípio de anterioridade ou geral, porque a geral também foi confrontada no Congresso Nacional, isso foi levado à pauta. E assim os estados ficaram praticamente, gente, assim, no way. Ou você admitia inserir esse artigo 3º, então o PLP ele estaria ainda no Congresso Nacional, nós não estaríamos nem debatendo, não teria passado lei complementar 190 de forma nenhuma.
Então, foi-se colocado, foi-se inserido esse artigo 3º de uma forma completamente, eu diria, despropositada. Se todos nós aqui somos juristas, né, que somos tributaristas, sabemos que o princípio da anterioridade geral e da nonagesimal se aplica às leis ordinárias instituidoras ou que aumentem tributos. Lei complementar em matéria tributária não tem esse papel. Mas nós fomos vencidos, professora Betina. Fazer o quê? Então tá, bota esse negócio aí e taca para frente, porque em tese cria pelo menos uma janela para a gente debater. E não curiosamente, professora Suzy, não é à toa esse projeto não ter sido assinado pelo nosso presidente em 31 de dezembro, que nós também, acho que evitaríamos 70% das celeumas que aqui nós temos. É um despropósito, né? Então, assim, é de fato uma sinalização de um governo que me parece que, nesse caso aí, vai estar se utilizando, né, de uma pretensão política que ele poderia fazer isso aí mesmo, ele estava dentro do prazo ainda para fazer a sanção, e que traz isso tudo em prejuízo dos estados, no sentido da arrecadação. E pior, eu acho que a gente não consegue identificar no nosso país o quanto isso é danoso para a nossa relação. A relação jurídica tributária, ela é sempre uma relação muito conflituosa, e todos nós perdemos. Eu acho que essa noção de cidadania, ela precisa estar muito clara. Então, eu precisava fazer esse desabafo um pouco do trâmite, porque não existe nada à toa, e foi tudo muito, eu diria, concatenado para que nós estivéssemos aqui nesse momento, eu diria, num litígio que é insuportável para todo mundo. Eu gosto, quando essa questão, professora Betina, veio a mim, eu reabri o o manual de direito tributário do professor Paulo, e uma das explicitações que o professor Paulo de Barros Carvalho faz é no tocante à explicitação dos princípios enquanto valores ou limites objetivos. Tem um parágrafo que o professor Paulo diz assim: o princípio da anterioridade é de uma simplicidade franciscana, ele usa essa expressão, para dizer o quê? O princípio da anterioridade tributária, ele é como se fosse um revólver que só tem um projétil. Você atirou, acabou-se. Ele, ou você fez ou não fez. Aí eu me lembro das aulas de doutorado com ele lá na PUC. Ou atendeu ou não atendeu. Então, na minha perspectiva, e o professor Ingo Sarlet faz isso de uma forma, e eu concordo com a Ariane, com o professor Ingo Sarlet, quando eles colocam isso aí num artigo, acho que estão bem na mesma linha, para dizer o seguinte: haveria que se atender à anterioridade. A priori, não, porque nos dizeres do professor Paulo de Barros Carvalho, o princípio da anterioridade é um limite objetivo que já foi observado lá atrás. A gente precisa resguardar a surpresa, né? E isso daí não há que se dizer, os nossos contribuintes não podem se dizer surpreendidos. Tanto que o ministro Toffoli, ele faz uma modulação em que ele resguarda a eficácia da lei durante de 2016 até 2021. Como é que você vai resguardar surpresa se os contribuintes juridicamente assentados na decisão do ministro Toffoli vinham pagando? Então, não há que se falar em surpresa. Agora, compreendo, doutora Ariane, aí eu concordo com você, com o professor Ingo Sarlet, quando ele diz assim, quando vocês argumentam, ok, mas foi no fruto do debate político que foi inserida essa anterioridade nonagesimal, o professor diz isso. Então, em tese, aquele acordo político poderia confrontar e trazer qualquer tipo de perspectiva. Isso é verdade. Mas a gente não pode admitir a utilização de um princípio de natureza tributária quando isso representa um profundo desrespeito a outras regras. E aí eu diria de uma forma muito simples. Hoje a gente vai ter aqui no estado do Ceará, e eu vi alguns empresários, a gente está num mundo em que quando, eu diria, algumas coisas são aplaudidas, as pessoas nem raciocinam, né? E aí, assim, você dizer que não tem mais oneração tributária em uma determinada cadeia, todo mundo aplaude, acha o máximo, e isso é isso mesmo, o Estado brasileiro tributa demais, e você fica num esforço tentando trazer uma certa racionalidade. Porque, professora Betina, olha o que é que o Supremo acabou autorizando. Ele acaba autorizando, por exemplo, hoje, numa venda de uma empresa vamos imaginar que existe, que isso praticamente não existe, uma empresa do estado do Ceará que faz operação em marketplace para São Paulo. Ele vai pagar 12% para o estado do Ceará. Essa mesma empresa, se ela estiver sediada em São Paulo e vender para o Ceará, ela vai pagar 7%.
como é que você admite hoje, juridicamente, uma empresa pagar 12% para o Estado do Ceará e outra empresa pagar 7%? Esse desnivelamento, ele ocorre a pretexto de quê? E está certo hoje. Da forma, então, assim, eu disse aqui para uma palestra para os empresários cearenses, jamais é para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, mais Espírito Santo, aplaudir uma decisão dessa, porque isso está ferindo frontalmente os nossos marketplaces, só comparados aos marketplaces do Sul e Sudeste, gente. A gente está numa... E aí eu trago aqui também uma coisa que é bem importante, professora Betina, porque essa é uma decisão que ela afeta grandes grupos, a gente sabe que grandes conglomerados, inclusive conglomerados transnacionais, interpuseram liminares para não pagar esse imposto, debatendo toda essa dinâmica jurídica e etc. e tal, apesar de que esse movimento, eu acho que é um movimento, em termos de justiça, absolutamente sem sentido. Por quê? Porque desde a redação originária da Constituição de 88, já se pagava uma carga tributária de 18%. Uma carga, no sentido geral, por exemplo, que seria uma alíquota interna. Quando os estados, em 2015, propugnam a separação, e o Estado do Ceará liderou esse movimento da Emenda Constitucional 87 de 2015, é óbvio, gente, que não se estava a criar algo novo, se estava justamente fazendo uma reparação, porque naquela época a gente via o agigantamento das empresas de marketplace, notadamente do Sul e do Sudeste, em detrimento das nossas empresas aqui do Nordeste. A gente é óbvio e ululante a dificuldade que nós temos hoje de gerar emprego e renda nos nossos estados aqui. E aí, quando a gente está falando de grandes marketplaces que conseguiram essas liminares, professora Betina, a gente se confronta com um relatório da Oxfam, que foi publicado esta semana, publicizado, em que a gente viu que a riqueza dos 10 homens mais ricos do mundo dobrou agora durante a pandemia, enquanto a renda de 99% do restante da humanidade está pior. Então, quando a gente está falando de uma desoneração para grandes empresas, eu gostaria de deixar bem claro que essa desoneração não necessariamente chega para o consumidor final. Então, a pretexto, em detrimento de quem está havendo essa desoneração? Os estados vão estar perdendo 10 bilhões de reais, isso é um dado real, doutora Ariane. Só que hoje, eu estou numa situação aqui no estado do Ceará, em que nós estamos vendo, não só no estado do Ceará, todas as unidades da federação. Recentemente, nós tivemos que fazer uma reabertura de leitos, porque as pessoas estão nas filas nos hospitais públicos. O aumento médio, o incremento de gasto com saúde é da ordem de 30%. E aí, como é que fica o pagamento, como é que fica a sustentação desse Estado de Direito, se você não tem, se os estados não têm essa possibilidade de estar buscando uma tributação, que é uma tributação que eu diria justa. Para entrar no aspecto jurídico tributário, eu diria que a anterioridade não há que ser observada nesse caso, por entender essa anterioridade enquanto um limite objetivo que já foi observado. Outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é também acerca dessa, não só da dificuldade do Supremo em trazer uma decisão que fosse mais clara, doutora Ariane. Eu concordo com a senhora, eu acho que pecamos muito, mas nós pecamos também no tocante ao Poder Legislativo. E hoje tem um editorial, um artigo de opinião no Estadão extraordinário sobre o movimento legislativo chamado Surto Populista no Congresso, que é o quê? Que é já tratando acerca do descongelamento do ICMS aí dos combustíveis. O quanto o nosso Congresso pode ser tendente a tomar decisões irresponsáveis nesse sentido. E aí a gente fica a imaginar que depois da Emenda Constitucional 87, você fosse totalmente decorrência direta, você ter a lei complementar. Mas não, as leis complementares também não andam. E não andam por quê? Se aquilo dali é um interesse do Estado, já é uma tributação dada, posta, está nos balanços das empresas, as empresas vinham pagando. Então, assim, não é uma questão de repetir sempre a mesma coisa. Eu acho que é uma questão da gente perceber também o que é justo e o que é que não é justo. O que é que estrutura uma democracia e o que é que não estrutura. Porque da forma como a gente vem colocando essa temática, me parece que a gente está construindo um grande absurdo jurídico, quando, na verdade, nós não estamos. É uma tributação justa, é uma tributação certa, é uma tributação que, em qualquer parte do mundo, ela é observada. Da forma como ela está acontecendo, ela está gerando graves deformidades regionais, ela está trazendo mais desigualdade e não teria
no tocante ao artigo 3º, ele não teria uma sustentação e propugno aqui, já conversei com a nossa procuradoria, com as procuradorias dos estados, no sentido de interporem uma ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo 3º, dado que outros princípios constitucionais estão sendo afetados com essa inserção, eu diria, até maldosa desse artigo 3º na Lei Complementar 190. Eu acho também, eu gostaria de falar o quanto eu não concordo em alguma medida com quando a doutora Fernanda disse, por exemplo, no sentido de que o Supremo não julgou inconstitucionais as leis estaduais e distrital. Eu acho que o artigo, acho que é no item 11 lá da emenda, ele é bem claro que ele declara a inconstitucionalidade do Convênio 93 e das leis estaduais e distrital a partir de 1º de janeiro de 2022. A diferença, doutora Fernanda, que eu faria da pergunta é o seguinte: de que leis estaduais e distrital o Supremo Tribunal Federal está falando? Porque, professora Betina, vamos imaginar a lei do Estado do Ceará. A lei do Estado do Ceará, para que serve lei complementar em matéria tributária, gente? Basicamente, para estabelecer limitações constitucionais ao poder de tributar ou para dirimir conflitos de competência. A emenda constitucional 87, eu acompanhei um pouco, saí do CONFAS também, ainda em 2015. A emenda constitucional 87, ela é altamente definidora de absolutamente tudo. Por quê? Porque naquele momento, professora Betina, o acerto político para os estados do Sul, especialmente São Paulo, abrirem mão dessa tributação, que foi uma perda enorme para os estados do Sudeste naquela época, foi um acerto político muito justo. Tanto que a Constituição ela estabeleceu de 2015 até nos anos vindouros, eram as percentuais de 80, 20, 60, 40, 40, 60, acho que todo mundo vai lembrar dessa proporção. A Constituição ela foi extremamente minudente na forma como esse DIFAL deveria ser inscrito naquele momento, na emenda constitucional 87, no texto constitucional. A minha pergunta é, professora Betina, se a emenda constitucional, se a lei ordinária do Estado do Ceará, que depois da emenda constitucional 87, introduziu essa emenda constitucional 87, se ela é cópia ipsi verbis do texto constitucional, ela careceria de lei complementar para poder introduzir? Um dos ministros faz essa ressalva, porque o Supremo já admitiu, um dos ministros diz o seguinte, é porque eu não vou me lembrar quem foi, ele disse, nós já decidimos aqui que quando a matéria é tratada de forma exaustiva no Supremo Tribunal Federal, ela não careceria de lei complementar. Não tem conflito de competência. Então, quando o Supremo diz que as leis estaduais e distrital são inconstitucionais, doutora Fernanda Braga, eu perguntaria o seguinte, mas de que leis o Supremo está falando? De todas? Mesmo daquelas que copiaram ipsi verbis o texto constitucional, elas são inconstitucionais? O Supremo vai dizer que uma lei ordinária estadual ela é inconstitucional se ela é transcrição literal do texto constitucional? É isso que o Supremo está dizendo? Então, essa dúvida que eu tenho no tocante à inconstitucionalidade das nossas leis estaduais e distrital é porque o Supremo não foi suficientemente claro no tocante a essa inconstitucionalidade. Não na emenda, doutora Ariane, eu concordo com a senhora, que ele diz que as leis estaduais e distrital são inconstitucionais. Mas a minha pergunta é, observando o texto, se esse texto é igual ao que está na emenda constitucional 87, essa lei ordinária ela é inconstitucional? Então, a minha dúvida é essa, e é uma dúvida que eu acho que finaliza a minha fala aqui, professora Suzy. Obrigada aí pela oportunidade. Obrigada, doutora Fernanda. Eu fico, assim, tão orgulhosa de nós, mulheres, porque é um debate tão maravilhoso, né? Tão rico, né? E a gente que... A Betina é minha amiga lá, conselheira no Omnintex, né? E a gente vem trabalhando tanto pelo papel das mulheres, e o Marcelo falou que essa mesa não foi proposital. Então, só de mulheres, eu falo, nós somos poderosas, né? Discutimos realmente todas aí falando com muita profundidade. Como a gente tem um limite de tempo aqui no YouTube, a gente ia partir para o debate, mas não vai dar tempo. Então, eu vou fazer na mesma ordem da apresentação, 3 minutinhos para cada uma, e eu peço para não passar muito isso por causa do momento que a gente tem, né, que a PET faz dessa apresentação. A gente sempre termina umas 10h30, né, Marcelo? Mas hoje a coisa está tão boa. Marcelo, eu já pedi aqui, ele deixou um pouquinho mais. Então, 3 minutinhos cada uma e eu vou avisar se passar, porque eu estou aqui com o cronômetro.
Betina, começa com você. Então, sendo bem breve, para poder utilizar bem os meus 3 minutos, de fato, eu fiquei encantada com os debates e com as oposições apresentadas, e quero registrar, em relação ao que foi dito aqui, o que eu entendo sobre esse tema. Como eu falei de início, eu acho que o Supremo deveria, quando ele modula alguma coisa, ele deveria projetar isso no sentido dos efeitos dessa decisão, tanto em relação, se nós estamos falando de ICMS, por exemplo, aos estados, como em relação aos contribuintes. Eu não sinto que o Supremo tenha feito isso, ou tenha tido essa preocupação. Eu e a Ariane ainda estamos trabalhando, por exemplo, uma questão que é uma decisão que virá do Supremo, que também tem a questão da modulação, que é a transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. A gente tem insistido junto ao Supremo para ele, pelo amor de Deus, pensar nos efeitos que essa decisão vai ter, né? E a gente vê resistência dos ministros, eles não querem saber o que vai acontecer na prática. Eles, inclusive, dizem isso para nós. Não é problema meu qual é a consequência. A minha decisão é essa. Ou seja, com todo respeito aos ministros do Supremo, eles não pensam nos seus jurisdicionados, no seu país, enfim, as decisões do Supremo têm consequências econômicas na vida de todo mundo, na vida dos consumidores, na vida dos contribuintes. Enfim, a gente espera que ele dê uma solução clara e precisa, no sentido de que o sujeito passivo e o sujeito ativo saibam exatamente qual é o novo posicionamento. Esses problemas são fruto da modulação. Em relação a esse tema, eu não tenho dúvida, com todo respeito à doutora Fernanda, que nós temos uma nova, não é uma mera repartição de receita, é uma nova cobrança, e para novas cobranças, a Constituição previu a observância da segurança jurídica, ou seja, quando o contribuinte sofrerá um novo ônus ou a elevação de um ônus, tem que ser observada a anterioridade e a anterioridade nonagesmal. O Supremo não precisa falar isso, que tem que observar a anterioridade nonagesmal. Isso está na Constituição. Se ele reconhece que há uma nova cobrança e que precisa de uma lei complementar, isso está implícito. É óbvio, como a Fernanda Pacoíba, que é brilhante, a gente viu como ela é brilhante, eu comecei a dar aula para ela na especialização. Essa mulher é um meteoro, é um negócio absurdo. Ela brilhou mais do que qualquer pessoa no direito tributário em muito menor tempo do que todo mundo. É um negócio assim, eu tiro o chapéu, reverencio a Fernanda, porque eu acho ela o ó do forrobodó, sendo bem claro. Eu tinha que fazer esse registro. A Fernanda é top. Mas, enfim, de fato, o que nós temos? Uma nova cobrança. O que a Constituição diz? A nova cobrança tem que ter uma lei complementar que tem que estabelecer as normas gerais para a nova cobrança. Tá? A lei complementar veio estabelecer normas gerais. Não precisava escrever mesmo nada, prever nada sobre anterioridade, como é um jabuti, isso aí está na Constituição. O que o Poder Legislativo tem que estabelecer quando entra em vigor? Quem diz quando entra em vigor é a Constituição, que diz que quando a lei é nova, o contribuinte tem que se programar para isso. Isso só pode acontecer no exercício seguinte, no mínimo respeitado 90 dias antes da cobrança. Então, a partir do momento que o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade e exigiu a lei complementar, isso é implícito que ele reconheceu que é uma nova cobrança. Senão, ele não tinha previsto a necessidade de lei complementar. Qual é a cronologia prevista na Constituição? Competência constitucional, depois da competência constitucional, lei complementar que estabeleça normas gerais, depois que existir uma lei complementar, lei ordinária que institua o tributo na prática. Essa lei ordinária tem que observar a anterioridade nonagesmal. O assunto é simples assim. O problema é, de fato, que há uma fúria aí arrecadatória do Estado. Que história é essa de ato normativo interno prevendo a anterioridade nonagesmal? É só para dar segurança para as empresas. Eu garanto que não vou cobrar antes de 90 dias. Mas esses atos, para mim, são inconstitucionais. Teria que ter leis estaduais, depois da norma geral, prevendo a instituição do tributo. E vem as normas gerais, depois a lei ordinária. Então, eu acho que, de fato, para nós, advogados, é ótimo. Já passou esse tempo. Esse atropelo, estou terminando.
Duas palavras. Para nós, advogados, o atropelo é ótimo, porque a gente tem demanda, a gente tem trabalho, mas eu sou professora, eu me sinto mais professora do que qualquer outra coisa. E o que eu ensino, para mim, é o que vale, o que eu leio, o que está no texto constitucional. Então, eu, de fato, acho que essa discussão era absolutamente desnecessária e, realmente, nós precisamos de um Estado federativo com maior sincronia entre os poderes do Estado. É isso. Obrigada, Betina. Ariane, você, para suas considerações finais. Não, era a Fernanda Braga, ela teve um problema, ela vai voltar daqui a pouco. Então, vou passar para a Fernanda Pacopaíba. Ela já está aí, viu, Su? Ela já está aqui? Ah, então tá bom. Fernanda Braga. Então, você agora. Bom, eu queria registrar aqui meu orgulho também de participar e fico impressionada, né, sempre com a professora Betina, a quem eu admiro demais. E eu não conhecia a Fernanda e a Ariane, mas queria registrar aqui o brilhantismo das palestras, né? Eu vou ser breve, a maioria das considerações que eu fiz foram, de certa forma, rebatidas, mas eu queria pontuar algo bem importante que eu acho que escapa ao debate. É preciso ler o voto do Supremo, porque o Supremo fala expressamente, e eu queria pedir licença para ler, né? O Supremo fala que as leis estaduais do Distrito Federal, editadas após a emenda constitucional 87, que prevêem o ICMS, correspondente ao diferencial de alíquota nas operações ou prestações interestaduais com o consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada a lei complementar dispondo sobre o assunto. Em várias outras passagens, o Supremo reafirma a validade e a inconstitucionalidade. Então, a gente tem que lembrar aqueles planos, né, plano da eficácia, da validade e da vigência. Então, o que a gente está falando aqui é de eficácia da legislação. E foi suspensa, essa eficácia ficaria suspensa a partir de 31 de dezembro, porque a eficácia dessas legislações foi mantida pela modulação, mesmo sem haver lei complementar. Então, o que foi declarado inconstitucional não foram as leis estaduais, foi o convênio que disciplinou a regra de repartição de receita. Então, o STF entendeu que, mesmo diante de uma omissão absolutamente impertinente do legislativo, né, que a doutora Fernanda colocou aí as questões políticas que sempre permeiam esses debates tributários, né, porque tudo isso aqui a gente está debatendo porque houve uma omissão legislativa lá atrás, né, e foi por isso que os estados editaram um convênio que acabou sendo declarado inconstitucional, mas o que o STF entendeu é que a condição de eficácia, não a validade, não está em questão a validade das normas, a condição da eficácia ficaria suspensa a partir de 31 de dezembro, até que fosse editada a lei. Eu concordo com a doutora Ariane, né, quando ela fala que a sanção faz parte do processo legislativo, faz sim, mas nós não estamos falando aqui de processo legislativo, pelo menos no ponto de vista que eu queria abordar, era do prazo que foi concedido pelo Supremo para modulação. E quando a gente vai para o texto expresso do voto que trata da modulação, o Supremo também é claro a colocar como destinatário desse marco temporal o Congresso Nacional. O Supremo diz que o Congresso terá até 31 de dezembro para editar a lei complementar, porque vamos lembrar que tudo começou aqui com uma omissão legislativa. Então, embora a sanção presidencial ela faça de fato parte do processo legislativo, ela não foi considerada pelo Supremo como um marco da modulação. E a modulação pode escolher qualquer tempo, aleatoriamente, a gente sabe disso. A modulação ela pode ser fixada qualquer prazo, qualquer data, independente de ter sido concluído ou não o processo legislativo. O que o Supremo disse é o Congresso Nacional terá que editar a lei até 31 de dezembro, e isso foi feito, destinatário do prazo, né? Ele editou a norma. E também, teleologicamente, não se pode imaginar que todo um ano de arrecadação fiscal vai ser perdido porque o nosso presidente da República resolveu andar de jet ski e não sancionar uma norma no dia 31 de dezembro. Então, são essas considerações que eu gostaria de fazer sobre a modulação. Com relação à questão processual, queria só reiterar que, embora o julgamento já tenha tido embargos de declaração, né, ainda está pendente de publicação, o julgamento não se concluiu, não se encerrou, e o STF já fez isso em outras oportunidades. Ele já remodulou os efeitos da sua decisão quando verificou um fato superveniente, né, que é o caso específico, até porque ninguém pode ser obrigado pelo direito ao impossível, e os estados também não podem ser responsabilizados, e toda a federação e todo o judiciário ser responsabilizado pelo fato de não ter havido
a necessária a sanção presidencial que se esperava que tivesse ocorrido em 31 de dezembro. Mais uma vez, eu agradeço a participação, peço desculpas aí pelos problemas técnicos, mas eu estava de férias e achei que o convite é honroso, eu não poderia declinar. Então, muito obrigada a todos que estão nos ouvindo. Excelente debate, eu fiquei aqui realmente bem impressionada com as colocações de todos. Parabéns. Obrigada, Fernanda. Suas considerações também foram muito relevantes aqui para o nosso debate. Eu passo agora a palavra para a Ariane, para que ela faça suas considerações finais. Bom, obrigada, Suzy. Também gostaria de parabenizar as minhas colegas, a Betina, a Fernanda Braga, a Fernanda Pacobaíba, todo o público aqui que está interagindo bastante, né, Marcelo? Acho que está tendo bastante debate aqui, bastante pontos, vários pontos aqui importantes para complementar a discussão bastante acalorada aqui. Eu gostaria de só fazer comentário aqui fazer um comentário sobre 2 pontos. O primeiro deles é com relação, acho que a essa especificidade da eficácia. Me parece que a questão da eficácia aqui, e aí eu vou até me dispensar de colocar a minha opinião específica, que converge aqui com a da professora Betina, né? Ou seja, precisaríamos, após a lei complementar, de novas leis estaduais instituindo o DIFAL nos seus respectivos espaços geográficos. Mas a considerar a linha que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu quando decidiu sobre o ICMS importação, em que ele disse que as legislações estaduais apenas teriam a eficácia suspensa e aí poderiam produzir efeitos após a lei complementar, me parece que aqui a questão também se resolve no plano da eficácia, ou seja, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia das legislações estaduais, nós tivemos uma lei complementar que também estabelece um limite aqui de eficácia, que especificamente direciona a impossibilidade da produção de efeitos, da regra da lei complementar, agora no ano de 2022, e, portanto, me parece que, ainda que nós adotemos essa tese, nós só teríamos a possibilidade da produção de efeitos dessas legislações estaduais em 2023, porque não há suporte normativo de eficácia em 2022 para suportar a cobrança do DIFAL neste ano. Me parece que também nessa perspectiva nós não teríamos nenhum argumento que socorresse a pretensão aqui estatal. E um outro ponto, que até estava conversando com uma espectadora, minha querida amiga Fernanda Pazello, especificamente a respeito da justiça, dessa divisão de arrecadação entre os entes federados, aqui essa alocação no destino. Isso foi uma preocupação do Supremo Tribunal Federal quando modulou os efeitos da decisão, fazendo referência a todas as manifestações apresentadas, especificamente a manifestação do Distrito Federal, que convergiu ali especificamente com toda a discussão, que eu acho que foi muito bem colocada pela Fernanda Pacobaíba, quando trouxe referência, inclusive, a outras jurisdições, no plano internacional, que adotam esse modelo. Eu acho que aqui é uma briga até difícil de se colocar, porque acho que na perspectiva da justiça, e aí também me alinho aqui a professora Betina, quando coloca, olha, temos uma perspectiva, temos um olhar acadêmico sobre o assunto, mas também nós não podemos aqui fechar os olhos para o que dizem as regras constitucionais a respeito do assunto. Nós estamos diante de algo que, apesar no plano da justiça fiscal e da repartição de receitas, eu particularmente concorde, que nós precisaríamos ter uma regra nessa linha, mas nós não podemos nos distanciar da legalidade estrita, da interpretação do pacto federativo e do pacto constitucional que nós assinamos lá em 88, que nós temos aí reiteradamente mantido como aquilo que vai direcionar aqui especificamente o exercício do poder de tributar. Até recebi recentemente aqui um texto muito interessante, o Critical Tax Theory, que é uma discussão específica que vem acontecendo em Oxford, que é justamente tensionar o princípio da legalidade e até quando, em que momento, versus a capacidade contributiva, como é que a gente conseguiria acomodar a legalidade no contexto atual, de uma série de inovações, de o texto não conseguir acompanhar, e acho que cada vez mais de forma gritante, todo o cenário que é necessário, tanto na perspectiva do ente federado, que precisa de tributo para suportar suas necessidades, quanto também a própria sofisticação das operações no campo do mercado. E só que, independentemente de a gente ainda não ter essa solução,
Nós não podemos negar que hoje o que prevalece no nosso sistema é a nossa Constituição Federal, é sim um princípio da legalidade que suporta todo o nosso sistema, e sim acompanhado dessas garantias da anterioridade e da noventena, e também, acho que é menos a anterioridade e noventena aqui nesse caso, mas mais aquilo que se estabeleceu em termos de definição de eficácia. Nós temos uma lei complementar, o Congresso Nacional optou por esse caminho. Então, acho que a sugestão da doutora Fernanda, não é, de questionar do ponto de vista constitucional esse artigo 3º, me parece que do ponto de vista do devido processo legal é o caminho, enfim, mais adequado. Vamos precisar de uma resposta do Supremo Tribunal Federal a respeito desse tema. Então, mais uma vez, Suzy, muito obrigada e agradeço aqui, parabenizo todos que participaram. Obrigada, Ariane, e passo então a palavra para a Fernanda para as considerações finais dela. Agradecer mais uma vez ao Marcelo, parabenizar aí, Suzy, pela condução, agradecer a professora Bettina pelo apoio de sempre, minha mestra, agradecer a presença e a participação da Ariane, da Fernanda, excelente, o nosso debate foi muito bom mesmo. E, assim, para finalizar, eu diria que eu sou daquelas pessoas que ainda acredito muito, gente, na tributação. Eu sou uma pessoa idealista, eu acredito na tributação. Muita gente olha para mim e muitas vezes diz assim, gente, o que é que tu está fazendo no fisco? Vai advogar, você vai ganhar muito mais dinheiro e etc e tal. Mas eu acredito na tributação, acredito no poder público, acredito no Estado. Eu acho que hoje, resumindo a nossa fala aqui, eu acho muito triste isso que a gente passa, em termos de estarmos aqui, ao invés de estarmos, eu diria, construindo coisas em prol do bem comum, a gente continuar se digladiando. E, assim, não é uma coisa, não é pessoal, a gente sabe que não é pessoal. A gente tem um ICMS hoje que é inaceitável para absolutamente todo mundo. Ele é horrível para a gente que tem que operar, ele é horrível para as empresas, ele é horrível para todo mundo. E eu acho que, para nós alcançarmos um outro patamar nesse país, nós precisávamos estar em outro patamar também de diálogo. Nós precisaríamos estar construindo, ainda mais hoje, o mundo passa por uma dificuldade muito grande, eu diria, de legitimação das democracias, e a tributação é o preço que nós pagamos por essa democracia, e graças a Deus nós pagamos esse preço. Muitos países do mundo hoje não têm essa possibilidade de ter, por exemplo, essa discussão que nós estamos tendo, porque são ditaduras, vivem de petróleo, não precisam das arrecadações das pessoas, isso não traz noção de cidadania, de construção coletiva, mas eu vejo que nós precisamos ter um sistema mais racional. Concordo inteiramente, não tem como não concordar com as palavras da professora Bettina, que nós precisamos ter um ambiente de segurança, né, um ambiente de rigidez, de respeitabilidade do sistema, mas nós precisamos também, eu vejo que nós temos hoje, e muitas coisas mascaram o que eu acredito que é o grande problema do nosso país hoje. Eu estou em Fortaleza aqui agora, acabei de chegar de São Paulo, professor, eu sou daquelas pessoas que quando vai a São Paulo, eu vou na 25 de março, eu vou ao centro, eu ando de metrô, eu adoro tudo isso. E, assim, fiquei profundamente impactada com a quantidade de gente no meio da rua, com a quantidade de criança pedindo... Em São Paulo, gente, 1/3 do PIB, a gente está falando da locomotiva do país, né? Então, assim, a desigualdade, para mim, é o maior problema que esse país precisa enfrentar. E a gente vai precisar de muito suporte, a gente vai precisar realmente de muita estruturação, a gente vai precisar de arrecadação, as pessoas estão morrendo, né? Enfim, está claro, as pessoas estão passando fome, está claro, está claríssimo. 20% da população do nosso país hoje não faz uma refeição. Então, assim, estando no Ceará, que é um estado em que 50% da população está abaixo da linha da pobreza, então isso é muito evidente para a gente. Essa tributação ela é muito importante. Então, quando a gente fala, enfim, de toda essa questão teórica, e eu sou doutora em direito tributário, a gente precisa chegar, né, professora, assim, no cume da teoria para ver também, e estando como secretária da Fazenda, eu consigo enxergar esses dois mundos e vejo que esse tipo de coisa não deveria nos apartar. Nós precisaríamos estar aqui no Ceará, nós instituímos um programa chamado Contribuinte Pai d'Égua, que é exatamente como que a gente melhora, como que a gente traz confiabilidade. Eu não acredito mais no prosseguimento do ICMS, no sentido de nós mantermos uma estrutura democrática rígida no nosso país. É só conflito, tá? Mas eu vejo que nós temos a possibilidade, a pandemia está deixando muito claro, Ariane, que não basta eu cuidar de mim, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar de você, todos nós estamos conectados, estamos entrelaçados.
E eu continuo acreditando na tributação como uma grande saída para a gente mudar o panorama na nossa sociedade. Agora, óbvio, a gente precisa de uma outra qualidade de discurso político, de políticos, para que isso aconteça também. E eu acho que é bem importante a gente eu focar um pouco nisso, sabe, professora? Eu vejo, eu já disse isso, enxergar o direito tributário, chegar a doutor em direito tributário e ver o tamanho do direito tributário no Brasil hoje, eu vejo que é totalmente sem sentido. Quando você vê a gente perdendo muito tempo com questões tributárias, quando talvez os grandes problemas do nosso país estejam relacionados ao direito financeiro. Para onde vai esse dinheiro, como é que ele é aplicado, qual é o nível de transparência, como é que ele é gasto, para quem que ele, né, para onde é que vão os benefícios fiscais, de que forma isso é explicitado. Nada disso está muito claro. Nisso aí a gente perde pouco tempo no nosso país. Mas eu agradeço mais uma vez, são só finalizações de uma romântica, viu, professora Suzy? Mas eu, sinceramente, acredito que a gente tem potência, inteligência, boa vontade, integridade para construir melhor. Eu agradeço a oportunidade imensamente, professor Marcelo. Estou sempre à sua disposição. Prazer em revê-la, professora Betina. Então, eu encerro aqui a nossa mesa. Agradeço demais a participação da Betina, da Ariane, da Fernanda Braga, da Fernanda Pacobaíba. Eu também sou medialista, viu, Fernanda? Então, a gente estamos juntos. E passo a palavra novamente para o Marcelo, para ele encerrar aqui o nosso debate. Bom, primeiramente, eu estou encantado, né, com essa primeira mesa que a gente começou o ano com o pé direito, né? Tivemos uma audiência maravilhosa, chegou a bater 350 pessoas vendo a gente aqui ao vivo. Então, aí o nível da qualidade, a professora Betina, a Ariana, a Fernanda Pacobaíba, a Fernanda Braga, que é colega do Recife, sob a coordenação da Suzy, foi muito legal, adorei, né? Essa reunião vai ficar gravada lá, está gravada já lá no canal da PET para vocês acessarem. E eu só agradeço extremamente, muito obrigado, e até quarta-feira da semana que vem, com a segunda reunião da PET, que vai ser sobre um tema sobre questões relativas ao planejamento tributário, né? E a não aplicação da multa é de 150%, uma virada que teve na jurisprudência do CARF, Conselho de Contribuintes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso semana que vem. Tá joia? Então, um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Beijo, Obrigada. tchau. Tchau, beijo. Tchau, obrigada. Tudo de bom.